O Papa chega a dizer com muita razão que nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos 2 últimos séculos. Nunca o planeta foi tão destruído como nos 2 últimos séculos, sobretudo no último século. Nunca a Terra foi tão devastada, tão destruída. Um dos resultados mais alarmantes é o aquecimento global. Aí que começa a questão do clima. Um dos resultados, um dos efeitos dessa devastação é o aquecimento global, aquele efeito estufa, que resulta em mudanças climáticas desastrosas para todo o planeta, como bem esclareceu a COP21 de Paris. Paris foi, sobretudo, enfocado em cima do clima, em cima da questão do clima. Então nós temos que entender que isso são 2 níveis, na verdade. Uma coisa é o clima, e outra coisa é o jardim, ou seja, o planeta, que cresce a vida, etc. Digamos o jardim, ou a horta, se quiser. São 2 coisas para a gente entender bem. Porque o clima, o que significa o clima? O aquecimento global, que há um aquecimento global, isso é medido pela própria tecnologia, que se mede esse aquecimento, além de nós sentirmos na pele, sentimos que de fato há um aquecimento, embora tenha invernos também rigorosos, mas os verões são muito mais devastadores, de forma que, na verdade, os gelos do mundo inteiro estão derretendo, quer dizer que o calor está subindo. Não basta ter um inverno bem frio, mas depois vem um verão bem quente que degela tudo aquilo que caiu em termos de gelo, que se formou, o que antigamente não, antigamente se acumulava ou conservava o gelo, a neve, etc. Nas montanhas, as montanhas dos Alpes, o Himalaia, tudo está derretendo. Isso é visível, todo mundo vê, e os jornais certificam. A Antártica, os polos estão degelando, quer dizer, os glaciares, assim chamados as geleiras, tudo está derretendo. Significa que o clima subiu e está subindo. O clima global do planeta, a média do clima, a média. Então essa questão, é isso que foi mais tratado em Paris, foi enfocado no clima. Ou seja, na medida que o clima sobe, as águas do mar vão subir também, porque vai haver o grande está em processo, o grande degelo, e na medida que essa água vai subir, ela vai inundar uma grande parte da terra, em todos os lugares onde existem as terras baixas, a nível do mar, essas terras vão ser inundadas, a não ser que se façam grandes muros que possam de alguma forma evitar as imensas inundações, mas depois dos muros, mesmo assim, lá continua. Não há como cercar de muros o planeta inteiro, todos os continentes. E ao mesmo tempo essa água do mar vai entrar pelos nossos rios adentro, quer dizer, a nossa água doce também vai correr o risco porque a água do mar vai entrar dentro dos rios, na medida que o mar sobe, a água entra pelos rios adentro. Seria um enorme um desastre mundial, só essa questão da água já seria um desastre mundial. E irreversível por muitos milênios, claro, porque não se faz... o gelo, mesmo que se revertisse o clima, até que de novo se formassem esses gelos e diminuísse, portanto, o nível do mar, isso vai levar milênios. Quer dizer. Isso é a primeira coisa, é o clima. Além disso, ele vai queimar o clima subindo. Se o clima subir até 2 graus a mais do que está hoje, 2 graus, a média do clima global, ele vai começar a queimar a Terra. A vegetação, a vida vai se tornar aos poucos impossível. Chegando a 3 graus, certamente vão estar todos fritos, já não haverá mais possibilidade de vida na Terra, não haverá, ou muito pouca vida na Terra, certamente não vida humana na Terra. E esse risco se corre porque é um processo que está subindo, portanto há uma causa que tem que ser debelada para que esse processo não continue. Nós temos que tirar a causa. O que está causando esse aumento? É ali que nós temos que combater, porque senão esse processo vai continuar e vai crescer. E isso deverá, segundo os cientistas, ocorrer neste século XXI.
No século XXI nós vamos ter que reverter o processo. No século XXI. Aí o ministro dos Exteriores da França, Fabius, que era o ministro na época da COP21, ele disse uma palavra muito bem sintética, ele disse assim: mais tarde demais. Se nós queremos empurrar para mais tarde de tomar as decisões, será tarde demais. Mais tarde demais. É preciso começar já. É uma coisa urgente e que não se pode esperar. E é por isso que todos os países tiveram que apresentar um programa, o que eles fariam para debelar essas causas. Todos os países tinham que apresentar um programa, o que fazer para tirar as causas do aquecimento, daquilo que está aquecendo a Terra. E é um aquecimento de estufa. Só para entender, claro, estou falando apenas repetindo que vocês já sabem. É um fenômeno estufa. O que é uma estufa? Uma estufa, digamos, na minha horta. Eu quero plantar a minha horta, está muito frio, o frio não permite. Então eu faço uma estufa, ou seja, eu faço uma armação, onde põe um plástico por cima, uma armação, e lá dentro eu faço os cultivos. Isso muitas hortas tem por aí. Quer dizer, essa armação por cima é posto um plástico, então o sol bate em cima, lá dentro aquece, e esse calor não sai mais, ele fica lá dentro, porque tem um plástico por cima. O plástico ele entra, mas não sai, o calor entra, mas não sai. Isso está em efeito estufa. Ora, isso que está acontecendo com o planeta. É como se ao redor do planeta, a uma certa altura, houvesse uma grande cobertura de um plástico desse tipo. O sol bate, o calor entra e o calor não sai mais. Ele só vai aumentando, o calor vai aumentando, mas não consegue mais suficientemente se diluir. Claro que alguma coisa sempre se dilui, mas ele vai aumentando porque não consegue totalmente se diluir como devia ser. Então esse é o tal de efeito estufa. Há uma estufa envolvendo todo o planeta. O planeta inteiro tem essa espécie de capa invisível que você não vê, e onde entra o calor, mas o calor não sai suficientemente para resfriar a Terra. O que provoca o que produz essa capa? Quem produz essa capa? Claro que não é um plástico. O que produz essa capa? Essa capa é produzida por gases. E o principal deles é o gás carbônico, o CO2, que tem vários nomes: anidride carbônico, gás carbônico, anidride de carbono, enfim, tem uns 3, 4 nomes, mas é sempre o mesmo gás, CO2. Além de outros gases, metano e outros também, mas esse é o principal. De onde vem esse gás? De onde vem o gás carbônico, esse CO2, que está formando, porque ele é que forma essa capa que não deixa subir o calor, não deixa se diluir o calor. É como um plástico que se forma, é o gás que faz essa cobertura por todo o planeta. Ele é produzido por muitas coisas mesmo. A natureza produz um certo gás carbônico, a vegetação, a vida humana, a vida animal, tudo tem uma certa produção de gás carbônico, mas é viável, não tem maior problema. O que de fato desequilibrou tudo foi o uso de material fóssil para produzir energia. Ou seja, o material fóssil que você queima para que produza energia. E o principal deles é o petróleo. Quando o petróleo é queimado, ele produz esse gás carbônico e espalha no ar. Tá? É o petróleo, é o carvão mineral e é o gás natural. São os os principais produtores desse CO2, desse gás carbônico. E nós sabemos que essas 3 fontes de energia é o que mais se usa no mundo.
Tudo é a base de petróleo, de carvão, etc. Toda energia, toda a gasolina, tudo se move a gasolina, transporte aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, todas as máquinas, a indústria, tudo se move a energia produzida a partir de queima de petróleo, ou de produtos de petróleo, como é a gasolina, por exemplo. Toda vez que se queima, ele produz, vai aumentando o gás carbônico na natureza. O carvão mineral, que é muito usado nas usinas de energia elétrica, toda a Índia, toda a energia elétrica da Índia é produzida por usinas de carvão. Por isso que a Índia não queria assinar de jeito nenhum. A Índia dizia, como é que nós vamos mudar de um dia para outro? Vamos trocar, e com que dinheiro nós vamos trocar todas as nossas usinas que vão à base de carvão, não de carvão vegetal que a gente produz, ele também produz gás, não esse nessa forma, mas é o carvão mineral, aquele que se cava do chão, onde ele virou fóssil, esses fósseis que viraram carvão e que se usa para queimar. Esses, os fósseis, é que produzem tal abundância esses CO2, como também o gás natural que se tira da terra. Então, o que a humanidade vai ter que fazer? Ela vai ter que eliminar o uso desses fósseis. Vocês podem imaginar a mudança que deve ser feita, a imensidade da mudança. Como é que vamos tirar o petróleo? E a imensidade de interesses que há por detrás. As imensas companhias e complexos petrolíferos do mundo afora, que são uma potência que nem o governo não consegue dominar, porque eles dominam mesmo, porque eles têm dinheiro de tudo na mão. Que estão absolutamente desinteressados, claro, nessa mudança. Como é que nós vamos fechar os postos de petróleo? Os países árabes todos vivem disso. Interessante que já ouvi uma notícia que um daqueles países, não sei se é Dubai, se é um paísinho daqueles pequenos, que já está começando de fato a reverter e a fazer um grande fundo com que eles vão pagar as companhias petrolíferas para que elas fechem e passem para outros ramos de atividade. Porque não há como fugir, Tem que ser feito, neste século terá que ser feita essa mudança. Terá que ser diminuído de tal forma o uso de petróleo, de carvão, mineral e gás, de forma que se resfrie de novo esse gás carbônico, diminua cada vez mais. Isso é um processo, isso não se faz de um dia para o outro, é todo um processo. E por isso que tem que começar já, para que durante esse século isso ocorra. Nós não vamos mais ver, isso vão ser os netos de vocês, os bisnetos, os tataranetos que vão ver isso. Essa grande mudança que deverá ser feita. E é por isso que o Papa fala a humanidade vai ter que se habituar a viver mais morigeradamente, mais austeramente, com menos consumismo, com menos, enfim, com menos ganância de querer aumentar a conta bancária, ganhar, fazer, enfim, porque isso que produz exatamente essa corrida a explorar a terra. E as grandes indústrias, os grandes empreendimentos é para fazer dinheiro. Não é porque a humanidade necessariamente precisa disso para sobreviver. Não, mas é porque aumenta o nosso bem-estar, aumenta a nossa comodidade, etc. Aumenta tudo isso. Só que às custas de alguma coisa que agora está chegando ao fim. O planeta tem limites e está chegando ao fim. Então é preciso reverter o processo. Essa é a grande, digamos assim, notícia não, porque isso se sabia, só que isso que o povo não sabe, isso que não é dito na Globo. Isso não é dito. De vez em quando se diz, mas não é uma coisa que se repete de forma que todo mundo sabe disso. Aí a gente pergunta, o que fazer? Mas é importante ter isso claro, é a questão do aquecimento global. Isso é um dos aspectos, é um dos problemas.